Boa noite. Boa noite, gente. Hoje nós vamos, na sequência de mulheres da Bíblia que nos inspiram, nós vamos falar sobre Lia. Lia, irmã de Raquel. Lia deu 6 filhos a Jacó. 4 que ela gerou e 2 da serva, que quando elas casaram, o pai delas deu a cada uma delas uma serva. E aí elas tiveram filhos com Jacó e também com as servas. Gente, vocês me pedem para explicar isso não, porque isso é complicado demais. É coisa de Arã, não é coisa de Deus, não. Sim, ela também gerou Diná, filha única de Jacó. Da descendência de Judá, filho de Lia, veio o Senhor Jesus, nosso Salvador e Senhor. E de Raquel nasceu José, que foi governador no Egito. Eu vou pedir vocês para lerem Gênesis 29 e 30, porque aqui o espaço é pequeno, né? Depois que se casaram com Jacó, Lia e Raquel, eu acho que antes delas conhecerem Jacó, elas viviam bem, eram amigas, né? Mas aí, depois que elas conheceram Jacó, e as duas foram casadas com Jacó, eu já expliquei na história de Raquel, mas vou explicar aqui de novo. Elas duas viveram muita competição, depois que elas casaram com Jacó. Então, vou abrir um parênteses aqui para falar. Olha, quando Jacó foi para esse lugar, onde morava Raquel e Lia, ele parou num poço e apareceu Raquel. E ele pergunta se ela conhecia, falou o nome lá do tio dele, né? Ela falou que ela era filha dele. Ele se apaixonou por Raquel. E aí, quando Jacó foi morar com o sogro, né? Ele foi para lá para morar mesmo com o tio. Aí, quando ele chegou lá, ele, no dia do casamento, o sogro dele, em vez de dar a Raquel, que era a que ele amava, ele deu a Lia. E Jacó só percebeu de manhã que era Lia, não é? Aí ele foi reclamar com o sogro disse que porque não era costume na terra deles casar mais nova primeiro, mas que ele, se ele quisesse Raquel, ele trabalhou 7 anos para ganhar Raquel. Aí o sogro falou, se você quiser Raquel, já que ele tinha ficado com Lia, né? Você trabalha para mim mais 7 anos. E aí, depois de uma semana das núpcias lá de Lia, Raquel também ia ser de Jacó, né? Espertinho esse tio de Jacó, hein? Você trabalha mais 7 anos, muito esperto. Então, como eu falei, era o seguinte, Raquel era uma bela mulher. Lia, porém, não tinha os dotes físicos inerentes à sua irmã, né? E Jacó amava Raquel, que ele conheceu primeiro, né? Por causa desse engano que o sogro dele fez ele passar, elas, ao coabitarem, né? Não é, o Deus é Deus de monogamia.
Poligamia dá muita confusão. Então, elas começaram a ter rivalidades. Porque enquanto não tinha ninguém, né, para elas serem afeiçoadas, elas deviam ser muito amigas. Lia, Raquel era bela, mas não era infértil, sabe? E aí, como Deus viu que Lia estava sendo desprezada, né? Que o Jacó falava claramente que amava Raquel. Aí Deus fê-la fecunda, a Lia. E aí, Deus é bom demais, né, gente? E aí, elas competiam nessa coisa de filhos, por isso que eu quero que vocês leiam lá para ver como é que era as tretas. Então, tudo que é, já foi. E tudo que foi, será. Está escrito na Bíblia isso. No mundo, com tantas inovações, ainda vemos pessoas sofrerem com a rejeição. Que Lia sofreu. Lia sofreu com a rejeição. E a gente hoje ainda vê gente, o ser humano é o mesmo, não é? Essas duas, elas são do livro de Gênesis, elas são lá do princípio, entendeu? Porque depois do dilúvio, o dilúvio aconteceu com Noé, né? Depois do dilúvio, os filhos de Noé repovoaram a terra, Sem, Cã e Jafé, as suas esposas, e Noé e a esposa. Ficaram 8 pessoas só. O dilúvio levou tudo e ficaram só 8 pessoas. Dessas 8 pessoas, a terra foi repovoada. Mas as coisas, às vezes, até pioraram. Então, essas coisas da alma causam muito conflito, porque nossa alma, nós somos espírito, alma e corpo. O espírito é onde fazemos a conexão com Deus. E a gente só faz a conexão com Deus quando entregamos a vida para Jesus. Que aí o Espírito Santo vivifica o nosso espírito que morreu na queda do homem. A gente ficou só alma e corpo. Então, isso vai continuar assim, sabe? Porque quando você vive em espírito, o seu espírito vivificado pelo Espírito Santo de Deus é diferente. Porque a gente já vive a vida do céu. Porque o reino de Deus é na esfera terrena. E o reino dos céus, Jesus trouxe. Então, quem está em Cristo já vive diferente. Tem muita gente que se converte ao Evangelho, se converte a Cristo, se rende a Ele, mas às vezes demoram a ter um crescimento espiritual. São bebês, ficam muito tempo como bebês na fé, não é? Mas aqueles que amadurecem mais rápido, eles já não se preocupam mais com essa coisa de rejeição. Meu Deus, a gente tem prometido a vida eterna. Para que a gente vai preocupar com rejeição? Oh, meu Pai, oh, meu Pai. Então, só quando Jesus voltar é que ele vai pôr um fim nessa confusão, né? Que se instalou com a desobediência de nossos primeiros pais. Primeiro casal. Desobedeceu. E aí, a gente fica pensando, se Adão e Eva não tivessem cometido pecado, não tivessem comido fruto proibido, a gente estava tudo bem. Mas eu vou te contar uma coisa,
Se fosse, podia ser você no lugar de Eva e no lugar de Adão. Alguém no lugar de Adão e você no lugar de Eva. Entendeu? Tinha que acontecer. Deus sabe por quê. Então, atualmente, muitas pessoas vivem insatisfeitas com a sua condição física, com a sua aparência, e aí procuram a harmonização facial, que é um verdadeiro Deus nos acuda. Eu creio que as pessoas que fazem a harmonização e ficam com certos defeitos, elas devem ficar o resto da vida lamentando, porque às vezes a pessoa já é bonita e quer mais. E aí as pessoas ficam totalmente descaracterizadas, né? Deus não errou quando nos formou no ventre de nossas mães. Ele não errou. Ele não errou. O rei Davi, ele, no Salmo 139, no versículo 14, ele diz assim: Eu te louvarei, Senhor, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Nosso corpo, com todas as suas conexões, funcionam perfeitamente. Por vezes, os vícios prejudicam esse corpo sobremodo excelente que nos foi concedido. Agora, uma coisa que eu quero dizer para vocês: a poligamia não é plano de Deus. Traz muitos conflitos. Não é? Você imagina aí a história de Raquel e Lia lá no começo da criação, depois do dilúvio lá, que veio Abraão para formar Israel, né? Mas aí, menino, e até hoje as coisas são assim, não é? Porque as pessoas vivem mesmo assim, como eu estava falando, nós somos espírito, alma e corpo. O espírito é a nossa conexão com Deus. A alma é a sede dos nossos desejos, sabe? Da nossa cognição, não é? E o espírito é conectado a Deus. Então, a pessoa que não está com o espírito vivificado, porque não recebeu o espírito, por não ter Jesus ainda, ela é só alma e corpo. Ela tem consciência de que ela vive, mas ela não tem consciência de Deus. Ela fica em dúvida. Às vezes ela acha que Deus existe, às vezes não. Depende. Não é muito aí do estado de espírito da pessoa. Então agora nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, porque podemos te chamar de Pai. Isso é privilégio, Senhor. Oh, meu Pai, que as pessoas possam perceber que elas não são obra do acaso, que elas foram formadas de modo assombrosamente maravilhoso. E olhando para a tua criação, Senhor, a gente vê que o Senhor fez tudo isso para compartilhar conosco, Senhor. E às vezes nós criamos tantos problemas por causa, às vezes, de tolice. Ajuda-nos, Senhor, a crescer espiritualmente, a viver a vida que o Senhor planejou para nós. Esperamos em Ti.
porque sabemos que em Ti podemos depositar a nossa confiança. Nos abençoa, Senhor. Nos abençoa e faça-nos entender que somos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém.